professora da educação infantil e dos anos iniciais. Eu sou a Kathleen Grando, sou pedagoga e doutora em educação e eu quero te contar os 4 erros mais comuns que eu encontro quando eu vou ler e analisar relatórios avaliativos, pareceres descritivos. E como você pode fazer para evitá-los. Porque não, você não precisa cometer esses erros, não. Eu vou te dar aqui algumas possibilidades que são essenciais e que vão elevar a qualidade da tua escrita dos documentos avaliativos. Erro número 1, escrever sobre si. Como assim, Kathleen, escrever sobre mim? Sim, quando você diz o que você gosta que a criança faz, como você se sente quando ela te abraça, quando ela te entrega um desenho, né? Que você gosta ou não gosta de ser a professora dela. Você está deslocando o essencial, o foco desse relatório, desse parecer, que deveria ser a criança, ele vai para você. Não é sobre você. É sobre a criança. Então, bem verdadeiramente falando, e talvez você não goste, né, de ouvir isso, não importa o que você acha. Importa os aspectos observáveis sobre o desenvolvimento da criança. Então, essa é a primeira coisa. Não escreva sobre si. Ah, gostei quando você falou tal coisa. Estou muito feliz em ser sua professora e acompanhar a sua trajetória. Não importa. Tá? Você pode falar isso para a família, você pode falar isso para a criança. Então, não é sobre escrever sobre você, professora, tá? Depois a gente vai ver uma exceção a essa situação aí. Número 2, usar frases genéricas, escrever frases genéricas como, por exemplo, Camila come bem. Arthur é amigo de todos. Vem se desenvolvendo muito bem. Vem se desenvolvendo cada dia mais. Essas frases não nos ajudam a entender em nada como a criança está se desenvolvendo. Porque eu digo, vem se desenvolvendo bem, tá? Se desenvolvendo em relação ao quê? Bem como? O que ele desenvolveu? O que ele não desenvolveu? O que ele precisa desenvolver? Quais são as lacunas ou dificuldades que essa criança tem? Então, não utilize frases genéricas. Procure olhar lá no fundinho de cada uma das crianças e aí trazer informações relevantes sobre elas. Quando eu digo não utilize frases genéricas, eu sugiro que você possa trazer exemplos, possa trazer falas, possa trazer situações que ocorreram mesmo no decorrer do bimestre, do trimestre ou do semestre e que possam exemplificar. E que possam dar concretude àquilo que você quer falar. Então, se você tá falando que o Arthur come bem, né? Não fala Arthur come bem. Não coloca se é bem, se é mal, se é ruim, se é bom, né? Coloca como ele come. E aí você pode dizer, como no dia em que servimos carreteiro. E o Arthur repetiu e disse, eu amo comer o carreteiro da minha avó. Você vê como aqui a gente já percebe mais do desenvolvimento dessa criança, a gente já percebe mais quem é o Arthur, o que ele fala, o que ele faz, como ele se porta nos momentos das refeições. Então busque não usar frases genéricas. Também é importante, e esse é um erro que eu percebo em muitos relatórios, né? Nós precisamos evitar fazer uma lista de atividades ou uma lista de habilidades. Em março, realizamos o projeto tal. Em abril, nossa turma se aventurou nos estudos sobre tal coisa. Em maio, descobrimos nanã. Em junho, cadê a criança? Eu tô falando das habilidades, eu tô falando dos projetos, eu tô falando das vivências, eu não tô falando da criança. O cerne do documento avaliativo é a criança e o meu olhar, a minha fala, a minha escrita tem que estar voltadas para a criança. 4º ponto, fazer julgamento. Fazer julgamento. É quando eu digo, Camila é um amor, o Wesley é agitado, Felipe é desorganizado, Arthur é querido. Quando eu uso essa formulação, né, que é o nome da criança, o verbo ser conjugado aqui, que fica e eu trago adjetivos, eu tô fazendo julgamento. Eu tô adjetivando essa criança. E eu não sou ninguém na fila do pão para dizer se ele é isso, se ele é aquilo. Eu estou falando sobre crianças que estão em desenvolvimento, e esse desenvolvimento, a gente sabe, ele ocorre muito rapidamente na infância. Então, aquilo que hoje é de um jeito, talvez daqui a 2, 3 semanas já não seja mais assim. Eu não vou colocar a criança em caixinhas, eu não vou enquadrá-la. Mas eu vou dizer o que, Kathleen, então? Eu vou dizer como ela se desenvolve.
como ela se mostra, o que ela realiza, como ela realiza. Ok? Então eu vou aqui evitar o quarto erro, que é o erro do julgamento. Eu disse para vocês que tinha uma exceção sobre o falar de si mesmo, né? Então vamos lá, vamos retomar essa história. Quando eu estou falando sobre um aspecto um pouquinho mais delicado do desenvolvimento da criança, alguma lacuna, quando eu tô falando, por exemplo, que a criança morde, que a criança bateu, que a criança talvez não consiga se concentrar nas propostas ou tenha dificuldades nas propostas, esse é o momento em que lá no relatório ou lá no parecer eu vou falar sobre mim. Mas aí não é sobre a professora Kathleen, sobre o que a Kathleen gosta, acha, pensa. É sobre quais foram as estratégias e as intervenções que a professora realizou para ajudar a criança a superar essas situações. Então essa é a exceção. Quando aí sim eu tenho que aparecer, porque tem que ficar claro para a família que eu me importo com a criança, que eu estou implicada no processo de desenvolvimento da criança e por isso eu utilizei essas e essas estratégias. Se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like e assina o canal para você receber mais e mais conteúdo sobre avaliação e escrita de relatórios e pareceres descritivos. Tchau, tchau!